Uma boa tarde de sábado na paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você, meus irmãos? Espero que estejam todos muito bem. Hoje vamos falar de um tema, o juízo de Deus. E aí, você já compareceu perante algum tribunal? Então faça essa reflexão, porque um dia todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Então hoje vamos falar sobre o juízo de Deus. E antes de falarmos, vamos orar a Deus pedindo a direção do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus. Deus amado e querido Pai, Criador e mantenedor dos céus e da terra, muito obrigado, meu Deus, por mais um estudo da sua palavra, falando sobre o juízo. Que o poder do Espírito Santo possa ser sobre a nossa vida para que possamos entender a sua mensagem, que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Desde já nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um fato bíblico indiscutível é de que todos os seres humanos de todos os tempos enfrentarão o juízo de Deus. Então, todos nós vamos enfrentar o juízo divino. Disse Salomão: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Você pode acompanhar esse texto na sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. E Paulo confirma: pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Romanos capítulo 14, versículo 10. De que modo ocorrerá esse julgamento? Então, como vai ser o juízo? Como vai ser o julgamento? Sobre que critérios ele estará fundamentado? Quem é o juiz e como podemos ser absolvidos? A Bíblia responde. Então vamos ver aqui na palavra de Deus como podemos, ser absolvidos do juízo. Mas o juízo vai acontecer. Pergunta número 1. Para onde foi Jesus após a sua ascensão? Você pode acompanhar na sua Bíblia em Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2, Hebreus capítulo 9, versículo 24 e Apocalipse capítulo 1, versículo 12 e 13. Ali fala que Jesus ele foi atuar como um ministro do verdadeiro santuário e o tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então Jesus está no santuário celestial. Pergunta número 2. O que aconteceria no céu e na terra no fim das 2.300 tardes e manhãs proféticas, que está ali no livro de Daniel, capítulo 8, 14 até o 17, Apocalipse 14, versículos 6 e 7, Apocalipse capítulo 11, 18 e 19 e Apocalipse capítulo 10, do 7 até o 11. Então, até 2.300 tardes e manhã, o santuário será purificado. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. A purificação do santuário é uma referência ao início do juízo que antecede a volta de Cristo à terra. Aprendemos que no santuário terrestre, uma vez ao ano, no dia 10 do sétimo mês, o dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para realizar a purificação do santuário. Da mesma forma, ao findar dos 2.300 dias proféticos ou ano, isso aconteceu em 22 de outubro de 1844, Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para ministrar como juiz. Ao mesmo tempo, aqui na terra, segundo a profecia, Deus levantaria um movimento
para restaurar as verdades jogadas por terra. Está em Isaías, né? Seria restaurador, né? Em Isaías 58, 12. E anunciar ao mundo a chegada da hora do juízo. Então, esses 2.300 anos proféticos nós vamos ver a seguir, né? Na próxima pergunta. Mas ali seria já o findar, né? 2.300 anos, 2.300 tardes e manhã. Seria o início ali de uma nova etapa. Tanto que muitos nessa época acharam que ia ser a volta do seu Jesus no ano de 1844, né? Mas ali ao mesmo tempo surgiu um movimento que iria levar a mensagem de Deus ao mundo, né? Então precisamos compreender aí a palavra de Deus na pergunta número 3. Que profecia revela a data do início da contagem dos 2.300 anos? Então está lá em Daniel 9, 24 a 27. É importante a gente ler esse texto. Daniel 9, 24 até o 27. "70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a cidade santa, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele." Então esse texto vem falando, né? Ali quando foi feita a ordem para restaurar Jerusalém, né? E iniciou ali e entra dentro desse período de 70 semanas, né? Os 490 anos proféticos. Então, ó, o início da contagem de 70 semanas profética, 490 anos, e dos 2.300 anos, se deu no ano 457 a.C. Então, essa profecia se iniciou aí no ano 457 a.C., com o decreto do rei Artaxerxes, permitindo a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Você pode ver lá em Esdras, capítulo 7. Então, qual é o papel de Jesus no julgamento? Está lá em João, capítulo 5, 22, e Daniel 7, 9 e 10. Vamos ver aqui, ó, João 5, 22. "Eu, Pai, ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento." Então Jesus é o juiz, né? Deus, Pai, confiou ao Senhor Jesus o julgamento. Então ele está como juiz. Você pode acompanhar também Daniel 7, 9 ou 10. Eu não vou ler agora, mas você pode estar lendo na sua Bíblia depois. Pergunta número 5. Além de juiz, qual é a outra função desempenhada por Jesus? Você pode acompanhar em 1 João 2, 1. "Temos um advogado que intercede por nós junto ao Pai", ou seja, Jesus é o nosso advogado também, né? Além de juiz, ele é advogado. O juízo é realizado em 3 fases. Investigação teve o início em 1844 e terminará pouco antes da volta de Cristo, de acordo com Daniel 8,14, Daniel 9, 24 até o 27. Comprovação ocorrerá durante os 1000 anos. Você pode ler em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, 1 Coríntios 6, 2,
e a execução, o juízo final, que ocorrerá após os 1000 anos, em Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 10. Para conhecer mais, você pode estar assistindo um vídeo que eu gravei no canal sobre o milênio, que você vai compreender mais ainda a este respeito, né? Então temos as fases do juízo: investigativo, comprovativo e executivo, né? Temos estes juízos aí, as 3 fases do juízo. Pergunta número 6. O que Deus julgará? Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Vamos ler, esse texto é importantíssimo, né? Eclesiastes 12, versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então tudo que nós fazemos, né, serão julgados, né? Sejam obras boas, obras más, né, serão julgados. Então o juízo será de acordo com todas as coisas, né? Então o juízo de Deus será estabelecido segundo a verdade que recebemos de sua palavra. Está lá também escrito em Romanos capítulo 2, versículo 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas, né? Então é isso. Ocorrerá aí o juízo de Deus. De que modo seremos julgados? Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Vamos lá para Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Eu selecionei alguns textos, tá? Você pode estar lendo as referências dos textos que eu passo. Não vou ler todo aqui para o vídeo não ficar muito extenso, mas você pode estar lendo todos os versículos e os capítulos que eu falo aqui. Mas eu vou ler alguns para a gente poder compreender melhor, né? Então vi também os mortos, os grandes, os pequenos, os postos em pé diante do trono. Então abriram-se os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que estava escrito nos livros. Então nós seremos julgados de acordo com o que está escrito lá nos livros, né? Pergunta número 7. De que modo... né? A pergunta número 7 foi essa, né? De que modo seremos julgados? Conforme o que está escrito nos livros. No pergunta número 8, quantos comparecerão perante o tribunal de Cristo? Você pode acompanhar na sua Bíblia, não vou ler agora, mas você pode ler na sua Bíblia. 2 Coríntios 5:10 fala que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, né? Então todas as pessoas, irmãos, todos nós compareceremos perante o tribunal. Pergunta número 9. Pergunta número 9. Que devemos fazer para sermos aprovados no juízo? Você pode acompanhar na sua Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos ler esse texto. Romanos capítulo 8, versículo 1. Tem textos aqui, né, que nós precisamos ler. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Entendeu? Então, quem está em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. E aí, você já aceitou Jesus Cristo na sua vida? Aceita o seu Jesus Cristo na sua vida, irmãos. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso juiz. Então, nós seremos absolvidos se tivermos em Cristo Jesus, porque Ele deu a vida por nós, porque somos pecadores. Pergunta número 10, e a última pergunta. Qual é a norma pela qual seremos julgados? Está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 10 ao 12. E Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14. Então vamos ler em Tiago, muito importante. A lei de Deus, né? Temos aí os 10 mandamentos. Então, em Tiago é citado
os 10 mandamentos, a lei de Deus, né? Tiago 2, 10 ao 12. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Entendeu? Então temos aí a lei de Deus, que é importantíssimo nós observarmos, que vai ser aí a norma do juízo, né? Do julgamento. Eclesiastes 12, 13 e 14, também importantíssimo, é o último texto, né? Eclesiastes. Eclesiastes, para quem não sabe, perto de Provérbios, Isaías, Cânticos, né? Então, Eclesiastes 12, 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então, nosso dever é guardar os mandamentos de Deus, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E aí, tem alguma coisa escondida? Tudo vai ser revelado, irmãos. Então, nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus, né? Porque Deus, ele é rico em nos perdoar. Então, todas as coisas ali serão abertas, né? No dia do juízo. Não teremos como esconder, né? Então, nós seremos julgados pela lei da liberdade. Então, mais aqui para você entender melhor, né? As 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, os anos proféticos, 2.300 anos. Aqui, ó, 457 a.C., aconteceu as 7 semanas, ou 49 anos, que durou até o ano 408 a.C. Depois vem do ano 408 até 27 depois de Cristo, as 62 semanas, ou os 434 anos. E há uma semana, né, os 7 anos, foi ali desde o ano 27 depois de Cristo até o ano 31, quando foi aí Cristo foi morto, né? E até o ano 34, que durou o fim da uma semana, os 7 dias, com a morte de Estevão, né? Então ali, depois dessa data, findou os 2.300 anos em 1844, onde muitos achavam que Cristo ia voltar, mas ali realmente estava sendo algo que estava acontecendo no santuário celestial, né? Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo. E você pode acompanhar esse estudo sobre o santuário aqui no canal. Então aproveite, se inscreva, compartilhe, clica aí no sininho de notificação para você receber os outros vídeos do canal. E agora vamos para a recapitulação. Após a sua ascensão, Cristo foi atuar no santuário do céu. A profecia que revela a data do juízo é a das 2.300 tardes e manhãs. A partir de 1844, Cristo, além de intercessor, atua como juiz. As 3 fases do juízo são investigativo, comprovação e execução. Deus vai julgar todas as coisas. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. E não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo e que guardam os mandamentos de Deus. E aí, irmãos, vocês já estão em Cristo? Guardam os mandamentos de Deus? Precisamos guardar os mandamentos de Deus. Mas, em primeiro lugar, precisamos aceitar a Cristo como Salvador da nossa vida. Se você ainda não aceitou Jesus, se entregue ao Senhor Jesus Cristo. Vá procurar uma igreja. Procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais perto da sua casa. Ali você vai estudar a Bíblia.
Você vai ter um encontro com Cristo e com certeza ali será pregada a palavra para que você também guarde os mandamentos de Deus, que é muito bom, irmãos. Então faça um compromisso de fé com Deus deste sábado. Você deseja obedecer à palavra de Deus e os seus mandamentos? Eu desejo. E você? Aceita Jesus como Salvador e constituo como meu advogado pessoal? Eu aceito. E Ele é o meu advogado pessoal. Ele é o seu advogado? Então entregue a sua vida na mão do Senhor Jesus Cristo. É isso. Finalizamos mais um estudo da palavra. Se tiver alguma dúvida, só colocar aí nos comentários. E que vamos orar agora para que Deus possa estar continuando abençoando o nosso dia. Deus amado, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por este estudo sobre o juízo. Que o Senhor possa, a cada dia, meu Pai, estar nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, o Senhor enviou o Teu Santo Espírito, meu Pai, para nos convencer. E muito obrigado pela graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que se tiver alguma pessoa enferma, alguma pessoa, meu Pai, que esteja angustiada, ansiosa, meu Pai, que o Senhor possa estar curando agora, libertando ela em nome do Senhor Jesus. Eu entrego esta oração a Ti, meu Pai, agradecendo por tudo que o Senhor tenha feito em nossas vidas. Amém.